Você consegue imaginar um predador tão silencioso que pode pousar a poucos centímetros da sua orelha sem você ouvir absolutamente nada? Agora imagine dois desses monstros em lados opostos do continente, cada um dominando o seu território. De um lado, o Great Horned Owl, a coruja orelhuda, conhecida como o tigre das florestas. Do outro, o Snowy Owl, a coruja das neves, o fantasma branco do Ártico. Se esses dois superpredadores se enfrentassem, quem realmente venceria esse duelo? Antes de escolher um lado, segura essa. Uma delas é conhecida por atacar até outras aves de rapina maiores. A outra é tão agressiva defendendo o ninho que já expulsou águias do território. E o mais louco, em raras áreas, o domínio dessas duas pode se sobrepor. Ou seja, esse encontro não é só imaginação. Então, qual dessas corujas seria a verdadeira campeã nesse confronto de predadores? Fica comigo até o final, porque a resposta não é tão óbvia quanto parece. E o detalhe que decide esse duelo quase ninguém considera. Vamos começar pela base de tudo. O corpo, a máquina de caça. Capítulo 1. Corpo de guerra. Quem tem a melhor máquina de caçar? Se você ainda está comigo, agora vem a parte em que a gente desmonta essas duas corujas peça por peça, como se fosse um toning de predador. O Great Horned Owl, a coruja orelhuda, é uma das maiores corujas das Américas. Em média, chega a cerca de 45 a 63 centímetros de altura, com envergadura de asas entre 1 e 1,5 metro. Parece grande? Sim. Mas o peso surpreende. Entre 900 gramas e 2,5 quilos, dependendo da subespécie e do sexo, as fêmeas são maiores. Agora, olha o Snowy Owl, a coruja das neves. É um verdadeiro tanque branco do Ártico. Mede mais ou menos de 52 a 71 centímetros e pode ter envergadura de até 1,6 metro. No peso, ela costuma levar uma leve vantagem, de 1,6 a 3 quilos, às vezes até um pouco mais nas fêmeas, que são grandes, robustas e bem parrudas para aguentar o frio extremo. Ou seja, em termos de tamanho bruto, a Snowy Owl tende a ser um pouco maior e mais pesada. Numa briga, isso conta. Massa é poder. Mas não é tão simples assim. Porque aí entra um detalhe que muita gente ignora. Densidade muscular, X, isolamento térmico. A Snowy Owl carrega uma quantidade absurda de penas espessas e fofas para se isolar do frio. Isso a deixa grande, volumosa e pesada. Mas parte desse peso é basicamente casaco. O Great Horned Owl tem um corpo mais compacto, adaptado para manobras rápidas em florestas densas. Menos casaco, mais músculo útil para arrancadas rápidas e mudanças bruscas de direção. As garras são outro ponto crítico. As duas têm pés enormes, com garras afiadas capazes de esmagar e perfurar. A força de aperto estimada da coruja orelhuda pode chegar a algo como 200 a 500 psi, dependendo da fonte, o suficiente para matar coelhos, esquilos, outras aves e até porcos-espinhos. A Snowy Owl não fica atrás. Também caça mamíferos relativamente grandes para o seu tamanho, como lemingues, lebres e até aves aquáticas. Mas aqui começa a curiosidade que liga tudo ao nosso duelo. Uma é feita para a versatilidade em terrenos variados. A outra é especializada em um ambiente extremo. Qual dessas estratégias de corpo funciona melhor em um confronto direto? Guarda essa pergunta, porque mais pra frente o ambiente vai decidir quase tudo. Capítulo 2. Visão, audição e silêncio. Quem enxerga e ouve a morte chegando. Você já tentou se esconder de alguém que tem visão de sniper e audição de microfone profissional? Basicamente isso que qualquer presa enfrenta quando as corujas entram em cena. As duas, Great Horned Owl e Snowy Owl, são monstros sensoriais. Só que elas não usam exatamente os mesmos truques. A visão vem primeiro. Corujas têm olhos enormes em comparação ao tamanho do crânio. Isso significa muita captação de luz, detalhe perfeito para ambientes escuros. O Great Horned Owl é predominantemente noturno. A visão dele é otimizada para baixa luminosidade. Ele enxerga no escuro, como se tivesse um modo Night Vision embutido. Já a Snowy Owl é diferente. Ela vive em regiões onde, no verão, o sol quase não se põe. Resultado, ela é muito mais diurna. Caça bastante à luz do dia, em ambientes amplos e abertos de tundra, com neve refletindo luz por todo lado. Ou seja, enquanto a coruja orelhuda é uma assassina da escuridão, a coruja das neves é um franco atirador de campo aberto. Agora, se a visão é incrível,
A audição é o verdadeiro superpoder. Ambas possuem ouvidos assimétricos. Um pouco mais alto, outro mais baixo no crânio, o que permite localizar sons em 3 dimensões com precisão quase absurda. O simples farfalhar de um roedor debaixo da neve ou entre folhas secas vira um mapa mental da posição exata da presa. E aquele chifre do Great Horned Owl, aqueles tufos de penas na cabeça, não são orelhas. São apenas estruturas de comunicação e camuflagem. As orelhas de verdade ficam escondidas nas laterais da cabeça. Na Snowy Owl, a cabeça parece mais lisa, mas, por baixo das penas densas, a estrutura auditiva também é super refinada. Mas tem um detalhe que redefine esse duelo: o voo silencioso. As penas das corujas têm bordas serrilhadas que quebram o fluxo de ar e diminuem o ruído. É como se o som do voo fosse triturado antes de chegar ao ouvido da presa. Nas 2 espécies, isso está presente. Mas, em florestas densas, essa adaptação ganha ainda mais valor, porque qualquer ruído extra poderia denunciar a presença do predador. Se você ainda está aqui, pensa nisso. Em uma noite escura na floresta, você ficaria mais preocupado com uma sombra silenciosa entre as árvores ou com um fantasma branco pairando sobre um campo de neve iluminado? No próximo capítulo, a gente entra no jeito de caçar de cada uma. É aí que a diferença de estilo começa a ficar gritante. Capítulo 3. Estilos de caça. Assassino da floresta versus sniper do Ártico. Agora, tem a parte em que esses predadores mostram personalidade. O Great Horned Owl é, sem exagero, um dos predadores mais versáteis das Américas. Ele caça em florestas, áreas abertas, desertos, ambientes urbanos, bordas de cidades, quase tudo. O estilo dele combina emboscada com voo rápido e rasante. Muitas vezes, ele fica empoleirado em um galho alto, analisando tudo. Quando identifica uma presa, um coelho, uma ratazana, uma outra ave, ele se joga em um voo silencioso e certeiro, pega a vítima de surpresa e mata com as garras em questão de segundos. Esse cara é tão agressivo que já foi registrado atacando outros rapinantes, como falcões, corvos e até outras corujas. Ele é o bad boy do mundo das corujas. Não é à toa que muitos pássaros o tratam como vilão supremo. Quando um Great Horned Owl é avistado durante o dia, várias espécies menores se juntam para fazer mobbing, uma espécie de vaia coletiva, gritando e atacando de longe para tentar expulsá-lo. Já a Snowy Owl é um predador de campo aberto, em tundras planas e geladas. Não tem tanta árvore alta para servir de torre de observação. Então, ela se adapta. Fica em pequenas elevações, pedras, cercas, postes ou até mesmo no chão. Usando o branco das penas para se camuflar na neve, a caça dela costuma ser baseada na visão. Ela observa movimentos sutis de lemingues e outros roedores, e então parte em um voo rápido e baixo sobre o solo. Em alguns casos, mergulha diretamente sobre presas que se movem debaixo da neve, guiada pelo som. Diferença importante: o Great Horned Owl é um generalista voraz. Come mamíferos, aves, répteis, anfíbios e até outros predadores. A Snowy Owl, embora também versátil, é muito mais dependente de certos roedores, como lemingues. Em anos em que a população desses animais explode, a Snowy Owl se multiplica. Em anos de escassez, ela precisa viajar para longe, às vezes migrando para regiões bem ao sul, em busca de alimento. Agora pensa no contexto de um confronto. Um lutador acostumado a enfrentar uma variedade enorme de adversários em diferentes rings pode ter uma vantagem estratégica sobre um especialista que domina muito bem um tipo de cenário, mas depende mais dele. Mas se você acha que o estilo de caça é tudo, espera só ver a diferença na mente e no comportamento de defesa territorial. É aí que o potencial de conflito entre essas duas espécies fica ainda mais interessante. Capítulo 4. Território, temperamento e fúria. Quem é mais agressiva? Se ainda está aqui, agora entra a parte mais quente. Quem tem mais coragem para encarar uma briga real? A agressividade de uma coruja não aparece só na hora de caçar. Ela explode principalmente quando o assunto é território e ninho. O Great Horned Owl é extremamente territorial, especialmente na época de reprodução. Casais defendem áreas que podem chegar a vários quilômetros quadrados. Não constroem ninhos do zero. Em vez disso, tomam emprestado ninhos abandonados de outras aves, como corvos ou aves de rapina, ou usam cavidades naturais.
Quando qualquer coisa se aproxima do ninho, seja uma outra coruja, um falcão, um guaxinim ou até uma águia mais distraída, ele não pensa duas vezes em atacar. E o ataque não é apenas intimidação. São golpes verdadeiros com garras, mirando cabeça, pescoço e olhos. Agora pega a Snowy Owl. Em campo aberto, onde praticamente tudo é visível, não tem muito onde se esconder. Ninho, geralmente no chão, fica super exposto. Resultado? Defesa agressiva vira questão de sobrevivência. Relatos mostram Snowy Owls atacando humanos, cães, raposas, aves de rapina maiores e qualquer criatura que chegue perto demais do ninho. Ela vem voando em linha reta, em alta velocidade, mirando a cabeça do intruso. Em muitos casos, os ataques deixam cortes profundos. Mas tem um detalhe interessante. O tipo de território que cada uma defende, o Great Horned Owl está acostumado a um ambiente mais tridimensional, floresta, com galhos, troncos, sombras. A Snowy Owl defende campo aberto, com poucas áreas para cobertura. Isso significa que o estilo de ataque dela é mais direto, mais frontal. Agora, em um eventual encontro entre as duas, essa diferença de cenário é crítica. Em ambiente aberto, a Snowy Owl pode usar sua visão diurna e sua familiaridade com o terreno para se antecipar e partir para o ataque. Em ambiente de floresta, o Great Horned Owl teria inúmeros pontos de emboscada para explorar, atacando a partir da escuridão. Mas aqui entra uma curiosidade que muita gente ignora e que vai ser central para decidir nosso vencedor. Essas duas espécies, embora de ambientes bem distintos, às vezes acabam se encontrando em áreas de transição, especialmente quando a Snowy Owl migra mais ao sul em busca de alimento. E quando isso acontece, quem leva a melhor? Segura essa dúvida, porque antes de falar do confronto direto, precisamos entender onde elas vivem e quando é que um encontro dessa guerra de corujas poderia realmente acontecer. Capítulo 5. Onde elas vivem e onde poderiam se encontrar. Você já reparou como muita luta de animal que a gente imagina nunca aconteceria na natureza porque eles nem vivem no mesmo lugar? Aqui, a história é diferente. Embora o Great Horned Owl e a Snowy Owl sejam de mundos bem distintos, existe uma zona cinzenta onde os caminhos podem se cruzar. O Great Horned Owl é distribuído por praticamente toda a América do Norte e partes da América do Sul. Vai do Alasca até regiões da Patagônia, passando pelos Estados Unidos, México, América Central e boa parte da América do Sul, embora varie em densidade. Ele é altamente adaptável. Floresta, deserto, montanha, planície, borda de cidades, áreas agricultáveis. Ele dá um jeito, se tem presas e locais para se empoleirar, ele se adapta. Já a Snowy Owl é filha do extremo norte. É típica das regiões árticas do Canadá, Alasca, Groenlândia, Rússia e Escandinávia. Sua base é a tundra, aquele ambiente frio, aberto, com vegetação baixa. Mas, em anos de pouca comida no Ártico, especialmente quando a população de lemmings cai, ela faz grandes movimentos migratórios para o sul. Em alguns invernos, aparecem grandes números de Snowy Owls em áreas mais temperadas dos Estados Unidos e até ao norte de países mais ao sul. É justamente nessa fase de invasões de inverno, chamadas de eruptions, que o cenário para um encontro com Great Horned Owl se torna possível. Imagina Snowy Owls descendo para áreas mais ao sul, ocupando campos abertos, aeroportos, costas marítimas, dunas e, por perto, Great Horned Owls já residentes, acostumados a dominar qualquer território onde se estabelecem. Agora, por que isso é importante? Porque em confrontos entre predadores, quem conhece melhor o terreno geralmente tem uma vantagem enorme. E nesse possível campo neutro, quem está jogando em casa? Apesar de a Snowy Owl estar fora de casa quando migra, ela ainda tenta escolher ambientes que se pareçam com seu habitat original. Áreas abertas, pouca vegetação alta, bastante visibilidade. Em teoria, isso pode equilibrar um pouco o fato de o Great Horned Owl já ser local. Se você ainda está comigo, aqui vai o gancho para o próximo capítulo. Mesmo com essa zona de sobreposição, será que existe registro real de conflitos entre elas? E, mais importante ainda, quando dá briga entre aves de rapina de tamanhos parecidos, o que normalmente decide o resultado? Capítulo 6. Estratégia de combate. Como seria uma luta real? Agora, vamos colocar tudo na arena mental. Como seria, na prática, um confronto entre Great Horned Owl e Snowy Owl? Antes de tudo, é bom lembrar,
Na natureza, animais evitam lutar ao máximo. Uma lesão grave pode significar morte lenta, mesmo que o bicho ganhe a briga. Então, a maior parte dos conflitos entre predadores é feita de intimidação, gritos, exibições de postura e ataques rápidos de teste. Num possível encontro, o cenário mais provável seria este: uma Snowy Owl estabelecida numa área aberta, talvez em uma região de inverno mais ao sul. Um Great Horned Owl aproximando-se do mesmo território, talvez atraído por abundância de presas. A Snowy Owl, se estiver próxima de ninho ou área que adote como base, vai aceitar um competidor grande por perto. Ela assume postura ereta, penas eriçadas, faz vocalizações graves e abre as asas para parecer ainda maior. Se o outro insiste, ela parte para o ataque aéreo em mergulhos, tentando acertar cabeça e costas do intruso. O Great Horned Owl, por sua vez, não é exatamente do tipo que recua fácil. Ele também inflaria o corpo, erguendo os tufos de penas da cabeça, vocalizaria com o seu ru-ru profundo e ameaçador, e se sentisse em desvantagem territorial ou incomodado demais, também poderia partir para o confronto. Quem tem vantagem no ar? O Snowy Owl é adaptado para voos em campo aberto, com bastante resistência, cobrindo áreas grandes na busca por presas. O Great Horned Owl é um mestre de voos, curtos e explosivos, com manobras rápidas, principalmente entre árvores. Em espaço aberto, a Snowy Owl provavelmente teria melhor noção visual da aproximação, podendo atacar primeiro em linha reta. Mas o Great Horned, com corpo mais compacto e musculatura de explosão, pode reagir com muita violência num contra-ataque a curta distância. Os golpes seriam basicamente de garras e impacto. Um ataque certeiro poderia perfurar órgãos vitais ou causar danos graves em asas, olhos ou crânio. Em muitos conflitos entre aves de rapina, o que decide é quem consegue um ataque surpresa melhor posicionado. Curiosidade importante: o Great Horned Owl é notavelmente ousado em predar outras aves de rapina. Há registros de que ele mata até falcões peregrinos e outras espécies de coruja. Isso mostra que ele já tem um perfil psicológico de caçador de predadores. A Snowy Owl, embora também enfrente ameaças, não é tão especializada em matar outros grandes rapinantes. Seu foco maior é em mamíferos e aves de médio porte. Mas então, se a gente montasse uma luta hipotética em um campo neutro, sem ninho envolvido? Porque no próximo capítulo, a gente entra justamente em quem tem registros mais fortes de matar outros grandes predadores. E é aí que o placar começa a inclinar para um lado. Capítulo 7. O histórico de cada um. Quem já matou quem? Se ainda está comigo, agora vamos olhar para o passado dessas duas corujas como se fosse o cartel de um lutador profissional. O Great Horned Owl tem fama de ser um dos rapinantes mais temidos das Américas. Ele já foi registrado predando outras corujas menores, falcões, corvos, gaviões e até aves aquáticas de bom tamanho, como patos. Alguns relatos e estudos indicam que o Great Horned Owl não hesita em atacar aves de rapina que poderiam ser suas competidoras, especialmente à noite, quando ele tem vantagem sensorial. Ele é oportunista e não parece ter muito código de honra entre predadores. Isso constrói uma imagem bem clara. O Great Horned Owl não apenas caça presas tradicionais. Ele participa de algo como guerra de topo de cadeia alimentar. Já a Snowy Owl tem outros feitos impressionantes. Ela já foi observada atacando raposas árticas que se aproximam do ninho, grandes gaivotas, outras aves que ousam invadir sua área. Ela também é conhecida por confrontar aves de rapina que se aproximam demais de seu território na tundra. A agressividade dela na defesa dos filhotes é tão extrema que, em muitos relatos, o recado é simples. Chegar muito perto de um ninho de Snowy Owl é pedir para sair sangrando. Mas perceba a diferença. O Great Horned Owl ataca outros predadores principalmente como parte da sua estratégia de caça e domínio geral. A Snowy Owl tende a entrar em combate mais intenso, principalmente em contexto de defesa de ninho e território imediato. Isso não significa que ela não possa matar outro grande predador, pode sim, mas o padrão de comportamento dela é menos focado em caçar outros caçadores como recurso alimentar. E é aqui que a gente começa a ver um possível desequilíbrio no duelo. Um predador habituado a caçar outros predadores grandes pode ter mais experiência em golpes mortais, pontos fracos do adversário e estratégias de emboscada, especialmente na escuridão. Só que
Antes de cravar um vencedor, resta um fator crucial: o tempo e o lugar do confronto. Noite ou dia, floresta ou campo aberto. Território de quem? No próximo capítulo, vamos montar cenários diferentes e ver em quais deles cada coruja teria a maior chance de sair viva. A resposta que sai disso é bem mais interessante do que apenas Xex ganha de I. Capítulo 8. Cenários de batalha. Quem vence em cada ambiente? Agora vem o ponto em que a gente leva tudo para um raciocínio prático. Não adianta perguntar quem ganha, sem dizer onde, quando e como. Cenário 1. Floresta densa, noite fechada. Esse é claramente o território psicológico e físico do Great Horned Owl. Aqui ele tem múltiplos pontos para se esconder acima do solo. Consegue usar troncos e galhos para cobrir seus movimentos. Pode usar seu voo silencioso e sua visão noturna otimizada. A Snowy Owl, nesse ambiente, estaria em desvantagem, menos acostumada a voar entre obstáculos densos, pior adaptada à navegação em ambientes escuros e fechados. Sua coloração branca se destacaria mais em meio à vegetação escura, prejudicando a camuflagem. Nesse cenário, se o Great Horned Owl decidisse atacar, principalmente partindo de uma posição de emboscada, as chances estariam fortemente a favor dele. Cenário 2. Campo aberto com neve, luz do dia. Agora, o jogo vira. A Snowy Owl tem pleno domínio, camuflagem perfeita no branco da neve, visão diurna muito bem adaptada, capacidade de observar de longe qualquer intruso se aproximando. O Great Horned Owl, aqui, não só estaria mais visível, como também menos confortável em voos longos em campo aberto. Sua camuflagem marrom e manchada funciona melhor em florestas e ambientes de vegetação complexa. Se o confronto acontecesse em pleno dia, numa paisagem aberta de tundra ou campo nevado, com a Snowy Owl defendendo o ninho, por exemplo, ela provavelmente partiria para ataques sucessivos de mergulho, desgastando ou afastando o Great Horned Owl. Aqui, o Great Horned teria forte incentivo a recuar, já que o custo de insistir poderia envolver danos sérios e pouca vantagem em troca. Cenário 3. Área de transição. Campos abertos próximos a florestas, final de tarde ou crepúsculo. Esse é o cenário mais interessante, e talvez o mais realista em zonas onde as duas espécies podem eventualmente coexistir temporariamente. Aqui, as vantagens se equilibram. Luz intermediária. Snowy Owl ainda enxerga bem à tarde, mas o Great Horned Owl começa a ficar mais ativo conforme a luz cai. Ambiente misto. Há áreas abertas onde a Snowy Owl se sente bem, mas também árvores e elevações, que o Great Horned Owl pode usar para emboscadas. Num encontro em zona mista, sem ninho envolvido, com ambos avaliando risco e recompensa, o resultado com mais probabilidade não seria uma luta até a morte, mas intimidação, alguns ataques de teste e, no fim, recuo de um dos lados. Agora, se você ainda está comigo, chegou o ponto onde a gente faz a pergunta definitiva: se fôssemos forçados a apontar um vencedor em um confronto direto entre eles, levando em conta todos esses cenários, quem teria, no geral, a maior vantagem como predador supremo? Capítulo 9. Quem venceria o duelo? A resposta que quase ninguém dá. A tentação é responder rápido. A maior, a mais pesada, a que parece mais forte. Mas, quando você junta tudo o que vimos, corpo, sentidos, comportamento, histórico de combate e ambientes, a resposta fica mais interessante. Vamos pesar os fatores. Tamanho e peso. Snowy Owl leva uma leve vantagem. Fêmeas grandes podem ser mais pesadas que muitos Great Horned Owls. Camuflagem e ambiente de origem. Snowy domina tundra e campos nevados. Great Horned domina florestas e uma infinidade de habitats. Versatilidade e adaptação. Great Horned Owl é um mestre em sobreviver e caçar em diferentes ambientes, de desertos a florestas densas, áreas rurais e até zonas urbanas. Histórico de caçar outros predadores. Aqui, o Great Horned Owl é claramente mais especialista. Ele ataca e mata outras aves de rapina com frequência relevante. Agressividade territorial. Snowy Owl é extremamente agressiva na defesa do ninho, a ponto de atacar águias e mamíferos grandes. O Great Horned também é territorial, mas seu padrão mais comum é atacar para predar, não só para defender. Se a gente tiver que escolher quem venceria numa luta direta em um ambiente relativamente neutro, com pouca vantagem de camuflagem e sem filhotes para proteger, o Great Horned Owl provavelmente teria uma ligeira vantagem. Por quê? Porque ele reúne
experiência maior em enfrentar outros rapinantes, voo explosivo e emboscadas mais eficientes em ambientes variados. Uma combinação de ferocidade predatória e oportunismo que o torna uma ameaça real, até para espécies que, em teoria, não seriam alvo habitual. Mas aqui entra o detalhe que quase ninguém considera quando pergunta quem venceria. Na natureza, vencer não é só matar o outro. Vencer é sobreviver mais, se reproduzir melhor e dominar mais territórios ao longo do tempo. Nesse aspecto, o Great Horned Owl sai na frente. Ele colonizou uma variedade muito maior de ambientes. Ele está presente em uma área geográfica gigantesca, do Ártico ao sul da América do Sul. Ele ocupa o papel de superpredador em muitas cadeias alimentares diferentes. A Snowy Owl, por outro lado, é uma especialista brilhante. Ela reina absoluta em seu ambiente extremo, a tundra ártica, e ali é quase imbatível como predadora de topo, mas depende muito de ciclos de presas específicas e sofre mais quando o ambiente muda, como nos anos de baixa população de lemmings. Então, se a pergunta for, em um ringue neutro, coruja a coruja, qual tem mais probabilidade de sair viva em um confronto geral? Resposta: leve vantagem para o Great Horned Owl. No Ártico, em campo aberto, com neve e luz do dia, defendendo o território, a Snowy Owl leva clara vantagem. Em florestas e mosaicos de ambientes, especialmente à noite, o Great Horned Owl se torna o verdadeiro tigre alado da região, o verdadeiro vencedor. E o que isso diz sobre a natureza? Agora que você viu o quanto esse duelo é mais complexo do que quem é maior, dá para responder de forma honesta, em um confronto hipotético, em território neutro, com ambos em boas condições, o Great Horned Owl provavelmente teria uma leve vantagem como lutador completo, mais versátil, mais acostumado a encarar outros predadores, com histórico de matar aves de rapina de porte semelhante. Mas isso não diminui em nada a grandeza da Snowy Owl. Ela é uma especialista absoluta no que faz: dominar um ambiente brutal, frio, aberto, onde poucos grandes predadores conseguem sobreviver. Lá em cima, na tundra, ela é o fantasma branco soberano. E o Great Horned Owl sequer chega perto de competir com ela no próprio terreno. No fundo, a pergunta quem venceria revela algo poderoso sobre a natureza. Não existe o melhor predador em todos os cenários. Existe o mais bem adaptado ao contexto certo. E, quando a gente tenta tirar um animal do seu contexto perfeito para colocá-lo num ringue imaginário, a gente esquece que o maior segredo da verdadeira força é a adaptação, não só o tamanho das garras. Se você chegou até aqui, agora eu quero saber de você. Depois de tudo isso, em qual time você ficaria nesse duelo? Team Great Horned Owl, o tigre das florestas, ou Team Snowy Owl, o fantasma branco do Ártico? Comenta qual das duas você acha mais impressionante e por quê, e se quiser mais batalhas entre superpredadores como essa, já deixa o like e se inscreve, porque tem muita história de guerra selvagem ainda para contar.